Olá, pessoal do NAVE, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, continuando a nossa correção, né, da lista de exercícios que eu passei há 2 semanas atrás sobre movimento retilíneo uniforme. Semana passada eu gravei metade, né, do 1 ao 10, e hoje eu vou gravar do 11 ao 20. Tinham 20 exercícios, tá? E eu também vou tentar gravar agora, já se der tempo, a correção dos exercícios também da semana passada. Desculpa, gente, telefone. Os da semana passada, que é de movimento retilíneo uniformemente variado. Se não der para fazer hoje, eu vou fazer nessa semana e mando para vocês, ok? Vou fazer uma playlist para guardar todas essas gravações de exercícios. Vai ter uma playlist só para as aulas e uma playlist para os exercícios, tá bom? Então vai ser assim. Então eu vou começar a compartilhar com vocês aqui na tela. Pronto, já vai começar. Pronto. Então vamos lá. Esse exercício aqui, gente, muito cuidado, tá? Porque olha o tamanho do exercício. Você vai ver que a pergunta dele é ridícula. Ele vai começar a contar a história desse Maurício Green, que ele é o cara mais rápido do planeta, que ele passou por dificuldade, vendia hambúrguer para se manter, essa família, blá blá. Não importa, gente. Eu sei que a história dele é interessante e vale a pena saber da história dele. Mas nós estamos fazendo uma prova, né? Então vamos direto para a pergunta. Com base no texto acima, pode-se afirmar que a velocidade média do homem mais rápido do planeta é de aproximadamente. Então ele quer saber a velocidade média. Para ele saber a velocidade média, ele tem que te falar distância e tempo. Então a gente vai ter que procurar isso. Então a distância já está logo aqui no começo. Ó, ele bate o recorde mundial de 100 metros. 100 metros rasos é 100 metros a distância, né? A gente já sabe qual é a distância. Qual foi o tempo que ele levou? Aqui, ó, 9,79 segundos. Pronto, é uma divisão. Então, vamos fazer aqui a divisão. A velocidade vai ser igual a 100 metros dividido por 9,79 segundos. Então, 100... Nossa, que feio. 100 dividido por 979. Então, acrescento 2 zeros, porque tem duas casas aqui. Posso tirar a vírgula. Se vocês não sabem disso, pergunta para o professor de matemática. Então, vamos lá. 1.000 dividido por 1979 vai ser 1. 979 vai ser 1, 2, 0, 0. Abaixa esse último zero aqui. 0 não dá, né? Para dividir, vírgula, 0, 2, 18, 15, 19. Vai ser 1, 4, 1, 0. 10,21. Alternativa A. Fizemos rapidinho. Essa questão 12 aqui, eu dei uma lida nela antes porque ela é bastante confusa, eu achei. Então vamos aos poucos. Vou só apagar aqui. Em filme de ação, em um dia ensolarado, tava sol, hein? O personagem principal foi capturado e está preso no vagão no meio de um trem de 100 metros. Ele tá no meio do trem. Ou seja, esse vagão ele tá a 50 metros do começo do vagão. Né? Eu vou até desenhar aqui. Tem o trem lá de 100 metros. E o cara tá aqui no metro 50. Na metade do vagão. Com seu conhecimento de engenharia, ele conseguirá desativar por um tempo o sistema elétrico do trem e sair de sua cela. Ele fará isso logo antes do trem entrar no túnel. Então, o trem entrou no túnel, o túnel está aqui, vai. Isso é um túnel, tá, gente? Túnel. Ele entrou no túnel, ele desliga o sistema. Meio burro, né? Porque ele ainda vai estar no claro aqui, né? Aqui ainda está claro, aqui vai estar escuro. Mas tudo bem, né? Quem sou eu para questionar os atores aí de Hollywood? Ele fará isso logo antes do trem entrar no túnel, fazendo com que ele tenha algum tempo na escuridão para imobilizar os sequestradores. Sabendo que o sistema elétrico será
reacionado 5 segundos após o desligamento, olha só, ele vai desligar tudo. Depois de 5 segundos, todas as luzes voltam. Então, ele não vai ficar o túnel inteiro no escuro. Vai ser um pequeno trecho do túnel. Qual que vai ser esse trecho? Então, nós vamos ter que subir a partir da velocidade dele, né? Então, a velocidade dele é 180 km por hora. Vamos ver aqui. 180 km por hora. Para eu converter isso para metros por segundo, você já deve estar... Se ainda não sabem, está na hora de descobrir. Divide por 3,6. Se você quiser fazer o contrário, né? De metros por segundo para km por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, nem vou fazer a divisão aqui, ó. Eu acrescento um zero para tirar a vírgula. 180 dividido por 36 dá 5. Mais esse zero aqui, 50 metros por segundo. Então, em cada segundo, ele vai andar 50 metros. Então, na hora que ele entrou no túnel, ele desligou o sistema. Depois de 1 segundo, ele vai estar realmente dentro do túnel. Então, ele vai estar realmente no lugar escuro. Como o sistema volta em 5 segundos, 1 segundo ele perdeu, porque estava fora do túnel e estava um dia ensolarado. Aí ele entrou no túnel. Quanto tempo ele tem? 4 segundos. Então, a alternativa B, 4 segundos. Tá? Vai ser o tempo que ele tem no escuro. Ah, professor, mas ele não está dentro do túnel, não vai estar escuro? Ó, eles falaram aqui que o túnel tem o trem tem um sistema elétrico. Então, na minha opinião, vai ter luz lá dentro, mas meio estranho, né? Eu também achei esquisita a questão. Porque se não fosse por conta disso, o tempo que ele ia ficar no escuro é o tempo que ele estivesse dentro do túnel. E essa informação que seria totalmente inútil. Mas essa questão tá ambígua, ficou meio mal feita, tá, gente? Ou eu que não tô entendendo direito, aí vocês deixam no comentário o que vocês acharam. Questão 13. Um passageiro viajando de metrô fez o registro de tempo entre 2 estações e obteve os valores indicados na tabela. Então, os horários que ele saiu de cada uma e chegou na outra. Supondo que a velocidade entre as 2 estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare ao mesmo tempo em qualquer estação da linha de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem desde a partir da estação Busque deve ser. Cadê a estação Bosque? Alguém tá vendo? Ah, aqui no começo, tá. Até chegar na estação terminal, leva aproximadamente. Então vamos lá. Aos poucos. Quer saber tempo, tá vendo? Em minutos ainda. Então ele tá viajando de metrô e fez o registro de tempo entre 2 estações. Então, entre Vila Maria e Felicidade, Nossa, mas gente, cada pergunta esquisita nessa lista. Vamos lá. Supondo que a velocidade entre 2 estações consecutivas seja sempre a mesma, então o trem está em movimento retilíneo, uniforme, ele não varia a velocidade, que o trem pare ao mesmo tempo em qualquer estação da linha, de 15 km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partir da estação Bosque até a chegada no terminal, leva aproximadamente. Então, o que eu entendi aqui dessa questão? Que parece que está dizendo para mim, ele quer saber qual que é o tempo que ele leva daqui até aqui. E a velocidade entre a velocidade é sempre a mesma, né? Toda a extensão. Tá. Olha, e eu acho que isso aqui é o tempo que ele fica parado. Fez o registro de tempo entre 2 estações. Então, ó, ele chegou na estação, ele saiu de Vila Maria. Não, ele chegou em Vila Maria.
Aí ele saiu de Vila Maria no minuto 1. Chegou em Felicidade no minuto 5, saiu de Felicidade no minuto 1. O metrô fica parado 1 minuto, e depois ele volta a sair, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Para que serve isso aqui? Para calcular a velocidade do trem. A gente precisa saber a velocidade do trem. A gente não sabe, ele fala que é igual, mas não fala qual que é. Então, ele sabe que é 2 quilômetros. E se ele saiu daqui no minuto 1 e chegou aqui no minuto 5, ele levou 4 minutos para andar 2 quilômetros. Então, quanto que isso dá, né? Vamos lá. Ele vai levar 2 quilômetros, ele vai andar 2 quilômetros e vai levar 4 minutos. Velocidade. Vamos descobrir a velocidade dele. Então, eu vou transformar tudo aqui em metros por segundo, que eu acho mais fácil de trabalhar, ou não? Ah, não, tá tudo em quilômetros. Vamos trabalhar em quilômetro por hora mesmo. Então, 4 minutos. Vamos transformar isso aqui em hora. Quanto que é 4 minutos em hora? Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou dividir esse 2 aqui, né? Eu vou simplificar, que é 2, aqui é 1. E 1 dividido por 2 é meio, né? Então é meio quilômetro. E 1 minuto, né? A unidade de minuto, eu posso escrever como a hora dividido por 60. Concorda comigo? Porque olha só, ao pegar uma hora e dividir por 60, eu chego na unidade de minutos. Então, isso aqui é equivalente à unidade de minuto, tá? Então, vocês lembram, vou deixar aqui embaixo, tá? É uma divisão de fração, né? Então, vai ficar, conserva a primeira fração, né? Meio, e inverte a segunda. Então, vai ficar vezes 60 quilômetros por hora. Tá vendo? 30 km por hora. Que metrozinho mais furreca, hein? 30 km por hora. A extensão do negócio é de 15 quilômetros. Vai ser a distância percorrida, que é 15 quilômetros, dividido pela velocidade. Vai ser meia hora. Ah, esse é o resultado? Não. Porque olha só. Então ele ficou 1 minuto aqui, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Tá vendo? Ele parou aqui, ficou 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto, mais 1 minuto. Além dos 30 minutos, ele ficou mais 5 minutos parado em cada estação. Então, aqui, a alternativa D. Cuidado. Ixi, gente. Só porque eu tô gravando o negócio parar. Aí. Uma escola. Uma escola. Opa! Ah, tá de brinco. Aí. Uma escola de samba se movimenta numa rua reta e muito extensa. A distância entre a primeira e a última pessoa é constante igual a 2 km. Então, a primeira pessoa da escola de samba e a última, 2 km. A velocidade média deve ser em km por hora. Então, olha só, lembra que a gente o corpo pontual, e tem uns que a gente vai tratar ele como corpo
Esse caso é o caso de um corpo. Essa pessoa aqui, ela vai andar 1 quilômetro, desculpa, 2 quilômetros mais 1, certo? Então, você tem que escolher qual parte que a gente quer... Qual parte que a gente está contando, né? Então, olha só, vamos supor que a gente está contando o primeiro aqui da fila, né? A gente começa a contar por ele. Ele entrou na arquibancada e começou a contar o tempo, os 90 minutos. Ele tem que atravessar 1 quilômetro e andar mais 2 quilômetros, né? Entre aspas, para o último aqui, dá tempo de sair aqui, exatamente nos 90 minutos. Então, na verdade, eles têm que andar 1 quilômetro mais 2, né? Então, eles têm que andar 3 quilômetros em 90 minutos. Se é 3 km em 90 minutos, então a velocidade tem que ser 3 km em 90 minutos. Em vez de colocar minutos, eu vou colocar horas dividido por 60, que você já sabe que é minutos. Eu fiz agora há pouco isso para vocês, né? Então, vamos inverter aqui, né? Então, vai dar 3 nonos vezes 6 quilômetros por hora. Então, olha só, aqui dá 18 dividido por 2, por 9, 2. Então, a velocidade tem que ser 2 km por hora. Essa tem que ser a velocidade dos foliões. Tem essa? Diga que tem? Tem. Exercício 15. A figura mostra em determinado instante dois carros, A e B, em movimento retilíneo uniforme. O carro A, com velocidade escalar de 20 metros por segundo, colide com o carro B no cruzamento C. Eles vão colidir aqui, ó, nesse ponto. Desprezando essas dimensões dos automóveis, a velocidade escalar de B é... Então, vamos lá. Esse carro está a 20 km por hora. Quanto tempo ele vai demorar para chegar em C? Essa é a pergunta, tá? Por quê? Porque se eu souber o tempo que ele demora para chegar aqui, vai ser o mesmo tempo que esse vai demorar para chegar aqui. Porque eles têm que estar ali no mesmo tempo. Para colidir, os dois têm que estar no mesmo espaço, no mesmo instante. Então, quando esse aqui estiver aqui, quanto tempo ele demorou? Vai ser o mesmo tempo que esse aqui vai demorar para chegar aqui. Certo? Então, qual que é o tempo? Vamos lá. A velocidade desse é 20 metros por segundo e a distância que ele percorreu é 50. Deixa eu apagar isso aqui. A velocidade dele é 20 metros por segundo. A distância é 50 metros. E o tempo eu quero descobrir. Então, esse passa multiplicando e esse dividindo, né? Então, vai ficar ΔT é igual a 5 meios. Simplifica os zeros, né? Fica 5 dividido por 2. Pode escrever 2,5, mas eu prefiro deixar em fração, tá bom? Que é mais fácil. Então, como é que eu descubro a velocidade do B? Eu sei que tem que estar aqui nesse mesmo instante. Então, eu sei o tempo que ele demorou para ele chegar até aqui. Se eu sei a distância que ele andou e o tempo que ele andou, eu sei a velocidade. Então, eu vou pegar 30 e dividir por esse valor aqui. Então, a velocidade vai ser 30 metros, né? 30 metros. Dividido por 5 meio segundo. Então, 30, inverte, né? Depois dividido por 5, dá 6. Então, a velocidade é 2 vezes 6, 12 metros por segundo. Alternativa A. Exercício 16. Oba, finalmente um de gráfico. Assinale a alternativa que contenha a equação horária de um móvel cujo movimento é representado pelo seguinte gráfico de posição. Tá? Então, primeira coisa, o gráfico é decrescente. Então, o sinal que vai estar aqui no T, né? O sinal que vai estar na incógnita tem que ser negativo. Então, já excluo essa. Já excluo essa.
Então, só sobra essa e essa. Tá? Então, vamos lá. Eu já vou excluir essa aqui também. Por quê? Ele está... Quando o gráfico cruza o eixo Y, né, que no caso aqui é o eixo D, né? Ele é o valor de B. Lembra lá? Vamos retomar um pouco de matemática. Y é igual a x mais B. Esse valor de B aqui, que é o valor que está sozinho, né? Que não está acompanhado do x, não está acompanhado da incógnita, que é uma constante. Ele é o valor com que o gráfico cruza o eixo Y. Então, se esse gráfico está cruzando o eixo no ponto 30, então a parte que está sozinha, não a parte que está com T, a parte que está sozinha tem que ser 30. Tá? Então, tinha que ser 30. Esse aqui não tem nada, que é mentira, gente. Ele estava no instante inicial, estava no 30. Então, o B, né, que é o valor, a constante da função horária, tem que ser 30. Lembra? Vamos desenhar a função horária aqui. D é igual a... D não. S é igual a S0 mais VT. Esse S0 é 30. O V tem que ser negativo. Porque ele está decrescendo, né? Então, o único que tem o S0 como 30 e o V como negativo é a alternativa E. Então, aqui tem 30, mas aqui é positivo, não é? Aqui, nada a ver, a velocidade está 30, não faz o menor sentido. Aqui, ele diz que não tem distância inicial, né? Ou posição inicial. Então, está errado. Alternativa E. Exercício 17. Gabriel dista 10 metros de um espelho plano, inclinado alinhado com a sua frente. Gabriel caminha em direção ao espelho com velocidade de 1 metro por segundo. Joana encontra-se a 5 metros desse mesmo espelho e move-se com velocidade de 2 metros por segundo em relação ao espelho em direção ao Gabriel. O Gabriel caminha em direção ao espelho e a Joana encontra-se e move-se com velocidade em relação ao espelho em direção a Gabriel. Então ela está indo, os dois estão indo para cá. O espelho está aqui, os dois estão indo para cá. É possível afirmar que, diga, o reflexo de uma pessoa que se mexe em frente a um espelho plano se mexe na mesma velocidade. Ok, tanto faz. Gabriel se move em relação a Joana com velocidade de 1 metro por segundo. E aí? Verdade ou mentira? O Gabriel se move com relação a Joana. Lembra que velocidade tem a ver com referencial? Isso é importante. Então, a Joana está andando com 2 metros por segundo e ele está andando com 1 metro por segundo, metade. Então, com relação a Joana, imagine que a Joana seja o ponto de referência. Faz conta que ela está parada. Significa que ele está andando com 1 metro por segundo em direção a ela. Tá? Faz sentido? Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. Ó, um observador de fora. Faz conta que nós estamos vendo eles. O espelho está aqui. O Gabriel lá está vindo para cá. Tá vindo para cá. E a Joana tá vindo para cá com 2 vezes a velocidade. Faz conta que isso aqui é 2 vezes, tá? Se eu falar que ela tá parada, que ela é a pessoa que tá parada, significa que o espelho tá vindo para cá com essa velocidade aqui, e ele tá vindo para a direção dela com a velocidade invertida, né? Com 1 metro por segundo. Muito estranho? Vamos inverter a situação. Se eu digo que ela é o ponto que está parado, significa que o espelho está se aproximando dela com 2 metros por segundo e ele está se aproximando dela por 1 metro por segundo, porque como ela está mais rápida, uma hora ela vai chegar nele.
Então, essa aqui parece a certa, mas vamos ver as outras, porque, né, as questões são meio ambíguas. Joana se move em relação ao reflexo de Gabriel com velocidade de 1 metro por segundo. Joana, um reflexo. O reflexo, o Gabriel, ele está andando a 1 metro por segundo para cá, o reflexo andando a 1 para cá, né? 1 metro para cá. Mas os dois dela, na verdade, eles estão andando com um em relação ao outro com 3. Ela está andando 2 para cá e ele 1 para cá, então somando dá 3. Faz sentido? É assim, ó. Pensa nessa ideia assim. Dois carros andando a 100 km por hora se chocam de frente. Essa batida foi a que velocidade? A 200 km por hora. O quê? 200. Porque esse está a 100, esse está a 100. Se eu colocar esse como referencial, ele vai estar... Faz com referência. Em vez de olhar para o chão, olha para o carro. Se vocês entenderem, vocês me perguntam. Manda aí umas perguntas que eu respondo para vocês. Então, esse daqui está errado. Gabriel se move em relação ao seu reflexo com velocidade de 1 metro por segundo. Gabriel com velocidade de 1 metro por segundo. Em relação a Joana. O tempo que Gabriel e Joana levam para se encontrarem não é ao mesmo tempo que os reflexos se encontram. Nossa, nada a ver. Lógico, é reflexo, gente. Se um se encontra, o reflexo vai se encontrar também. Faz o menor sentido ser diferente. Então, ó, eu acho que a alternativa certa é a D. Apesar de ficar ambíguo de novo. Porque, olha só. Gabriel se move em relação a Joana com velocidade de 1 metro por segundo. Então, com relação a Joana, ele está andando a quantos metros por segundo? Ele está andando a 1, só que em direção a ela. E Joana, em relação a Gabriel, está andando com 1 em direção a ele. Mas eu acho que, no caso, a alternativa D seria a correta. Se vocês tiverem dúvida, quiserem me perguntar mais sobre essa questão, gente, me chama aí, manda pergunta aqui, ou no WhatsApp, ou aqui nas perguntas aqui do YouTube mesmo. Mas era a D, viu? É certeza que é a D. Só que fica ambíguo, ele serve para confundir a cabeça do pessoal. Em 2014, comemora-se os 50 anos do início da operação de trens em alta velocidade no Japão, os chamados trens-bala. Considere que um desses trens desloca-se com uma velocidade constante de 360 km por hora sobre os trilhos horizontais. Em um trilho paralelo, outro trem desloca-se também com velocidade constante de 360 km, porém no sentido contrário. Nesse caso, o módulo de velocidade relativa dos trens em metros por segundo é igual a aquela situação que eu falei para vocês. Um tá para cá, outro tá para cá. É velocidade relativa entre os trens. Então, a velocidade entre eles. Como que uma pessoa desse trem vai enxergar a velocidade da pessoa daquele outro trem? Vai enxergar ele com o dobro de velocidade. Porque aqui no trem você parece estar parado. Quando você no carro você não está parado, você vê as coisas em volta se mexendo. Você olha pela janela, você vê a árvore se mexendo, mas você está parado na sua referência. Então, quem está dentro do trem tem a referência de estar parado. Quando ele vê o outro trem passando, no sentido contrário, vai somar a velocidade dele com a velocidade do trem contrário. Então, vai dar o dobro de velocidade. Ah, então é 720. Já acertei. Não, cuidado. Ó, a 100 km por hora e ele pediu em metros por segundo. Sacanagem. É para ver se você está atento mesmo. Então, tem que transformar, por exemplo... Opa! Tem que transformar 720, né? Quilômetros por hora em metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6. Então, de novo. Acrescenta um zero, tira a vírgula. 72. É 2 e 2 zeros. 200 metros por segundo. Então, a resposta certa é a C. Olha só.
Muita gente deve ter errado essa questão, viu? Que só somou e tal, não viu que era metro por segundo. Vamos lá, estamos na penúltima, está acabando. A escada rolante de uma galeria comercial liga os pontos A e B em pavimentos consecutivos a uma velocidade ascendente constante de meio metro por segundo, conforme mostrado na figura. Se uma pessoa consegue descer contra o sentido do movimento da escada e leva 10 segundos de ir de B até A, pode-se afirmar que a pessoa, em relação à escada, afirmar que sua velocidade em relação à escada foi em metros por segundo igual a. Então, vários conceitos aqui. A pessoa está descendo, então a escada está subindo, a pessoa está descendo. Você sabe que enquanto ele está descendo, a escada está puxando ele para cima. Então ele tem que ser mais rápido que a escada para conseguir descer. Então ele levou 10 segundos para descer essa distância. Qual que é essa distância, gente? Ele já te deu. A altura é 5. 5 esse número? Ou é 6? Ixi. Acho que é 6, né? Nossa, o computador tá tão ruim. 6, e aqui é 8. Como é triângulo retângulo, você sabe que aqui vai ser 10, né? Quer que eu faça a conta? Eu vou fazer para vocês verem, mas é 10. 6 e 8, você usa Pitágoras, né? Então, eu vou chamar isso aqui de distância AB, né? Distância AB ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64, 100. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. A distância de A e B é 10 metros. Nem precisava fazer conta, tá, gente? Depois, se vocês fizerem, eu explico por que não precisa. Dá para saber isso de cor. Então, essa distância é 10. 10 metros, né? E ele levou 10 segundos, então ele andou 1 metro por segundo, concorda? Então, se a velocidade da escada para cima é de meio metro por segundo, e a velocidade que ele fez para baixo foi de 1 metro por segundo, então ele tá, a velocidade final dele, vamos lá, vamos desenhar, é mais fácil. Vamos desenhar tudo nessa vida, vamos lá. Screen. A velocidade da escada para cá foi meio, né? A velocidade resultante, né, dele foi 1 para baixo. Por que resultante, professor? Porque foi o tempo que ele desceu real para baixo, né? E a velocidade estava puxando para cima. Deixa eu mudar a cor. Era meio. Então, qual foi a velocidade dele real para ele conseguir chegar lá embaixo nesse tempo, né? Ele, na verdade, teve que andar a 1,5. Por que 1,5? Que ele andando a 1,5, descontando esse meio da velocidade para cima, ele está descendo a 1, concorda? Então, ó, se eu estou puxando para cá a meio e estou descendo a 1,5, o resultado vai ser que eu estou descendo a 1, porque desconta aquele meio, né? Foi isso que ele perguntou? Acho que foi, né? Podemos afirmar que sua velocidade em relação à escada foi igual a... Então, qual que é a velocidade dele? 1,5 metros por segundo. E a última questão. Vamos para a última. Ó, tem km por hora, que é outra velocidade. Um carro move-se com velocidade constante, 60 km por hora. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem, formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Olha só que motorista observador e preciso, né? Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro?
Para fechar com chave de ouro, vamos lá. Então, o carro. Vamos lá, vamos desenhar o chão aqui bonitinho. Desenhar um carro lindo, maravilhoso aqui, um fusquinho, ó. Então, o carro está indo em qual direção? Velocidade de 60 km por hora. Então, ele está indo nessa direção aqui. Meu dedo mesmo. 60 km por hora. A gota de água está caindo assim. Certo? Mas ele enxerga que a chuva cai formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Então, a sensação que dá no carro é que a chuva está caindo assim, um ângulo de 30 graus. Beleza? Então, ele quer saber o quê? Ele está falando que não precisa, que esse exercício tem mais conhecimento do que devia. Realmente, exercício que eu vou falar de algumas coisas que eu não tinha falado em aula, mas tudo bem, vocês vão pegando aí, qualquer coisa eu volto, se tiver dúvida eu repito o que foi falado. E falo das outras coisas que eu não falei em aula, né? Que a gente vai falar de vetor. Então, a chuva, ela está caindo com uma velocidade, que a gente não sabe qual que é, né? A chuva está caindo com uma velocidade... Deixa eu fazer aqui embaixo. Tá vindo para cá a chuva. E o carro vindo para cá. E aí o que acontece no final é que a gota da chuva está caindo assim no carro. E esse ângulo aqui é de 30 graus. Ele quer saber qual é a velocidade da chuva, é isso? Eu sei que é 60 km por hora, certo? Ele quer saber qual a velocidade em que as gotas caem em relação ao carro. Ele quer saber essa velocidade aqui. Estranho? Então, eu sei a velocidade do carro, eu sei o ângulo, sei a velocidade do carro, sei o ângulo. Quero saber isso aqui. Qual que é a fórmula que você vai usar? É alguma de trigonometria, ou seno, cosseno ou tangente. Como é que ele quer saber a hipotenusa, e aqui eu tenho um ângulo, e eu tenho cateto oposto, então é seno. O seno de 30 é igual ao cateto oposto, 60, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade. Então, multiplicando em cruz aí, vai dar que a velocidade é igual a 60 dividido por seno de 30. Quanto que é seno de 30 mesmo? Eu tenho quase certeza que é meio, mas faz tanto tempo que eu não vejo isso. Que eu vou conferir. Seno de 30. Vamos ver. Faz muito tempo mesmo, gente. Vamos nas imagens. Eu não quero saber o valor. Não, não é não, ó. Seno de 30 graus, meio, acertei. Ufa. Então aqui é meio. Então é 60 dividido por meio. Divisão de fração, você conserva a primeira e inverte a segunda. A velocidade vai dar 120 km por hora. Agora vamos torcer para ter essa resposta. Tem, graças a Deus. Alternativa C. Então foi isso, gente. Esses foram os 20 exercícios da primeira aula. Falamos de vários conceitos aqui, tá? Alguns conceitos que deixam a gente confuso, principalmente aqueles de velocidade relativa. Então você tem que prestar atenção em a velocidade está. Para uma pessoa que está dentro de um carro,
quem está se mexendo não é ela, é a árvore que está passando na janela dela. Então, é uma coisa que você tem que, né, se esforçar um pouco para conseguir entender. Tem a ver com esse posicionamento do referencial, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para vocês entrarem em contato comigo. Pode ser entrar em contato por aqui, pelo YouTube, ou pelo WhatsApp também, tá? E aí a gente conversa. Se ficar muito confuso muitas pessoas entrarem em dúvida e tal, eu faço um vídeo explicando a dúvida de todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.